A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero deixar para todos vocês uma rápida introdução também da lição 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. A história de José é bem conhecida, muito pregada nos cultos com jovens, porque José tinha apenas 17 anos quando recebeu uma promessa de Deus através de um sonho, ou dois sonhos, né, com o mesmo significado. Mas não só por isso, a história de José é muito pregada, principalmente devido à sua fidelidade a Deus em plena juventude, em meio às invejas, às tentações, às calúnias e perseguições que ele sofreu, né? José foi um exemplo de fidelidade a Deus, não só para os jovens, mas para todos nós, para todo o povo de Deus. Essa lição não vai mencionar todas as afrontas que José sofreu, porque foram muitas. Só que, se por um lado foram muitas as afrontas de José, por outro, muitos foram também os livramentos e as experiências que ele teve com Deus. E aqui, irmãos, eu já aprendo algo muito importante. Tem pessoas que não querem ter experiências com Deus porque isso implica em provações também, né? Afinal, para alguém provar o milagre de uma ressurreição, por exemplo, tem que passar pelo crivo da morte. Para ser livrado de uma cova dos leões ou de uma fornalha, tem que ser lançado lá, e isso ninguém quer. É aquela velha história, né? Eu não mexo com o diabo não mexe comigo, então eu prefiro empurrar a vida cristã com a barriga, né? No banho-maria. Só que, irmãos, nós não podemos esquecer que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os tímidos, né, os covardes, ficarão de fora do reino de Deus. Então, o cristão não tem que temer as investidas do diabo, da mesma forma que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra, né? Lembram do rei Davi? A experiência com um leão e um urso que ele teve, né, foram fundamentais para ele criar coragem e enfrentar o gigante Golias. E cada afronta contra José que vinha para derrubá-lo, mais o fortalecia ainda, né? Só que hoje, irmãos, nós vamos ficar apenas com o que a lição sugere, apenas com a perseguição que José sofreu dos próprios irmãos. José era o filho preferido de Jacó, por ser o primogênito da sua velhice com Raquel, e por isso ele recebia do seu pai um tratamento diferenciado, como a túnica de várias cores que Jacó fez exclusivamente para o José. Irmãos, sempre há uma afinidade maior de um pai para com um dos filhos, mas isso não significa que ele não ama os demais, né? Com Jesus também foi assim. O fato de João ser o discípulo a quem Jesus amava não significa que ele não amava os demais apóstolos. Acontece que João buscava uma intimidade maior com o Mestre e por isso ele tinha mais afinidade também com o Senhor. Agora, o problema é que nem sempre os outros filhos entenderão dessa forma. Por isso, o pai ou a mãe nunca devem deixar transparecer a preferência por algum filho, né? Com certeza isso vai gerar ódio, inveja, ciúmes, problemas, né? Vai ser como um barril de pólvoras no relacionamento familiar que está dependendo só de uma fagulha para explodir. O próprio Jacó já havia sofrido as consequências da preferência de Rebeca por ele e de Isaac por Esaú, mas parece que ele não aprendeu a lição. E a fagulha veio na vida de José. Foi a falta de vigilância dele ao relatar para os seus irmãos o sonho que teve, que todos eles, inclusive seu pai, se prostrariam diante de José. Irmãos, eu acredito que o propósito de José não era se exaltar ou se achar melhor que seus irmãos, né? Ele queria apenas expressar sua alegria em receber a promessa de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar toda a sua família. Em sua ingenuidade, talvez ele pensou que seus irmãos também se alegrariam com ele, mas infelizmente, no meio do povo de Deus, nem todos se alegram com os que se alegram, né? Pelo contrário, sempre tem aqueles que choram de inveja quando um irmão se alegra e se alegra quando o irmão se dá mal. Foi o caso dos irmãos de José.
E lembrando que estamos falando das tribos de Israel, do povo de Deus. Irmãos, a Bíblia não é como um livro secular, cuja história se encerra ali mesmo, quando você termina de ler o livro, né? Se tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, conforme diz o apóstolo Paulo, é para o nosso ensino, é porque essas coisas acontecem hoje também, né? O mal de José foi ter um coração apenas simples como a pomba, mas não prudente como a serpente. A fama dele já não era boa entre os seus irmãos, justamente por ser o filho preferido de Jacó. Relatando o sonho aos seus irmãos, ele jogou mais lenha ainda na fogueira, né? E lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Então, quando ela vem com dores, é por culpa nossa, por não vigiarmos. O sonho de José veio a se tornar um pesadelo por falta de vigilância, né? Ou por excesso de ingenuidade dele. Tá certo que Deus ia trabalhar em cima de todas as afrontas contra José, e ele teria muitas experiências para contar, mas as aflições que ele passou talvez pudessem ser evitadas se ele tão somente vigiasse. Que coisa, né, irmãos? Um irmão sobe no púlpito todo alegre para contar um testemunho para a edificação da igreja e para a glória de Deus, e sofre nas unhas dos invejosos, né? Nem sonhos se pode contar mais. Talvez os irmãos de José não entenderam o sonho como uma revelação de uma provisão futura de Deus para toda a família, mas como um desejo pessoal de José em sobressair entre eles, né? Só que nem sempre das muitas ocupações vêm os sonhos, né? Muitas vezes eles vêm de Deus, sim. O justo José não vigiou e a partir dali então começariam as afrontas contra ele. Só que a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, né? E Deus foi dando graça a José e livrando ele de todas as perseguições que ele sofreu. Os irmãos de José lançaram ele numa cova com o propósito de matá-lo e, consequentemente, seus sonhos também. Mas Deus, através do primogênito Rúben, ele livrou José da cova e da morte, né? Seus irmãos, então, resolveram vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas que passavam e arquitetaram dizer para o pai, para o Jacó, né, que o José tinha sido devorado por uma besta fera. Então eles mataram um animal, ensoparam a túnica de José no sangue e levaram para o Jacó. Irmãos, o ódio contra José era tão grande que eles nem se preocuparam com o sofrimento do próprio pai, né? Mas Deus estava no controle de tudo e continuaria conduzindo o seu plano na vida dessa família, porque nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos, né? Jó disse isso. Amém, meus irmãos? Agora deixa só eu fazer uma pergunta para os irmãos. Algum de vocês que me ouvem e que estão estudando essa lição lembraram de Judá alguma vez durante esse estudo? Com certeza não, né? A história de José é tão interessante, como que vamos lembrar de Judá? Só que Deus lembrou. Notem que a história de José vai do capítulo 37 até os 50, mas o Espírito Santo fez questão de dar uma pausa na história de José para relatar um envolvimento de Judá com uma prostituta no capítulo 38, que era sua própria nora disfarçada, né? E também o Espírito Santo mostrou o que Onã fez, o filho de Judá, lá no versículo 9 desse mesmo capítulo 38. Depois os irmãos leem na sua Bíblia o que aconteceu ali, confirmando assim o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 13 da sua carta, né? Que nada está oculto a Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pensa que Deus não está vendo onde andamos ou o que falamos? Ele está assim, né? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Assim como parecia que ele não estava atento ao desejo de Ruth em servi-lo, por aparentemente Deus estar muito ocupado com os altos e baixos de Israel na época dos juízes, mas ele estava atento sim e providenciou uma família missionária, o Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, para resgatar a Ruth lá do meio dos moabitas. Da mesma forma que parecia que Deus estava muito ocupado com a logística da viagem missionária de Paulo e não ia atentar para uma alma na Macedônia clamando por socorro,
mas ele estava atento também, providenciou socorro através de Paulo e Silas. E assim também, como parece que Deus está tão ocupado com tantas coisas que estão acontecendo pelo mundo afora atualmente, e não está nem aí com o nosso sofrimento ou com o que eu faço às escondidas, mas ele está vendo sim, precisamos estar alerta em todo o tempo, né? Então sorria porque você está sendo filmado por aquele que tem os olhos como chama de fogo, né? José sabia disso, por isso ele permaneceu fiel a Deus em todo o tempo, né? Mesmo estando longe da vista de todos, dos seus irmãos, do seu pai. Quando assediado pela mulher de Potifar, o José disse, né? Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas isso é um assunto para a próxima lição, tá bom? A lição de número 12. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham ótimos estudos na EBD deste domingo e até lá, tá bom? Às 9 da manhã, se Deus quiser.